O Vinícius Rangel, próxima história, já está posicionado com o delegado. O médico, lembra? Cadê a imagem? Me dá a imagem do médico dando paulada no cachorro. Abre o áudio. Meu amigo, não tem áudio não, mas eu vou te falar que é grito do cachorro para um lado e para o outro. E o pau cantona com aquele pedaço de porrete que ele tinha. É o médico que deu cacetada no cachorro. Depois a guarda foi lá no local, né? Descobriu lá a cadelinha com 9 filhotes, todos mortos. É uma barbaridade. Ô, Vinícius Rangel, novidades nesse caso, diga lá. E Elbert, boa tarde para você, para todo mundo que está ligado no Cidade Alerta Minas. Ainda bem que o vídeo aí não está com áudio, porque dá para se imaginar pelas imagens o horror que foi essa cena. E Elbert, a gente precisa lembrar que nesse caso, né, doutor Rafael vai participar aqui com a gente ao vivo, trabalhou, se empenhou, é um caso de sucesso porque a vizinha gravou tudo isso e procurou os meios legais, veio até a delegacia, fez esse caminho para tentar uma responsabilização. Às vezes a gente vê as pessoas gravam algum vídeo, jogam simplesmente nas redes sociais, não procuram a polícia, não fazem esse caminho correto e nesse caso não. O vídeo veio parar na mão do Dr. Rafael, ele fez a investigação e agora nós estamos falando do indiciamento desse homem, que olha bem, Elbert, um médico, 70 anos, né, estudado, que a gente espera de um médico, uma postura decente, né, bons tratos com as pessoas e também com os animais, mas que na verdade demonstrou aí uma verdadeira covardia, não só com esse cachorro, mas com vários filhotes que estavam nessa casa também e que acabaram morrendo. Um caso que a gente tem acompanhado e, como eu disse hoje, o Dr. Rafael dando essa coletiva, falando com a imprensa sobre o indiciamento desse médico. Doutor, boa noite, obrigado por participar do Cidade Alerta. É uma investigação que depende do vídeo, mas também de ouvir as testemunhas, de ouvir outras pessoas envolvidas, né? Boa noite a todos, né? A investigação de casos de maus tratos, em que você não consegue constatar só com as provas apresentadas naquele momento a causa da morte do animal, ou se foi um ato praticado com fins de crueldade, ela demanda um prosseguimento para que as provas técnicas sejam produzidas. Então, nesse caso mesmo, a vizinha acionou primeiro a guarda municipal, né? E ela fez toda a tratativa e após constatar pelo vídeo que havia uma situação de possível flagrante, eles ligaram para nós. Então, 5 a 10 minutos depois que nos chamaram, nós já estávamos no local dialogando com o investigado, que franqueou o nosso acesso à residência, e nós examinamos tanto o vídeo quanto as alegações dele. No vídeo, a gente pode perceber que aparece um vulto na parte de baixo das imagens, que depois do último golpe que ele dá, parece que um vulto vai para um lado e o outro para o outro. Então, a princípio, a alegação que ele deu tinha uma certa coerência, no sentido de que ele estava separando uma briga entre dois animais, aquela era uma cadela que estava parindo, então ela tinha filhotes por perto, ela estava agressiva, e ele teria tentado separar essa briga com um outro animal. Não sendo possível a gente constatar no ato qual foi a causa da morte dos animais, nós enviamos os corpos dos animais para o Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte. E lá eles fizeram um laudo necroscópico do animal. Então fizeram a abertura do crânio, caixa torácica, fizeram todos os exames técnicos. Então, a princípio, não havia prova suficiente para efetuar a prisão em flagrante desse homem, né? Porque além das alegações que tinham uma certa coerência com o vídeo, não foi visualizado pelo veterinário que foi ao local conosco, que é da Secretaria de Defesa Animal de Contagem, nenhuma lesão externa nessa cadela, nem mesmo nas costas ou no crânio, onde possivelmente ela poderia ter sido atingida. Mas com o desenvolvimento da investigação e a chegada dos laudos, nós pudemos constatar, através dessa perícia, que a causa da morte foi um traumatismo crânioencefálico e havia diversos focos hemorrágicos, hemorragia tanto cerebral, hemorragia epidural, subdural. Então, o único local atingido no corpo desse animal era realmente a cabeça. É exatamente o que o vídeo demonstra. O que o vídeo ele demonstra em parte porque a gente não consegue ver exatamente em qual dos animais ele está batendo, até por isso ele não foi preso em flagrante. Só que como o outro animal não tinha lesões aparentes e como essa cadela foi constatada esse tipo de lesão muito específica no crânio e apenas no crânio, a morte dela não teve relação então com o parto, que ela pariu os filhotes,
e também não teve relação com um ataque de outro animal, porque não foi detectada nenhuma marca de mordida. Então, a única causa da morte após o laudo, que nós podemos definir como possível caso de agressão com aquele instrumento, foi realmente as lesões na cabeça. Então foi possível determinar que os golpes na cabeça foram a causa da morte e assim então entender que aquela imagem no vídeo não condizia com a explicação inicial dele e que então ele tinha agredido aquela cadela e não o outro animal. Então, com o desenvolvimento das investigações, nós podemos indiciar com segurança. Então a Polícia Civil ela trabalha assim, ela trabalha de uma forma técnica, com um exame pericial qualificado. A gente não se deixa levar só pelo clamor popular, por um vídeo que aparentemente gera uma certa sensação de repugnância. Então, nós precisamos concluir com certeza, com precisão, qual foi a causa do fato e qual o crime praticado, para a gente também não levar ao indiciamento uma pessoa que pode não ter cometido o crime. Mas desse laudo, doutor, ele continuou negando, porque a princípio ele negou, depois ele continuou negando ou não? Como é que foi? O senhor ouviu outras 4 pessoas também? Sim, depois do laudo a gente não fez uma nova oitiva dele, porque todas as testemunhas já tinham sido ouvidas e havia uma necessidade de concluir esse caso para dar uma satisfação até para a população aqui de Contagem pela repercussão que o vídeo teve. Então nós ouvimos também a vizinha que mora ao lado, que foi quem fez o vídeo, e ela realmente narrou que em outras situações ela já tinha ouvido barulhos como que de agressão dos animais. Nós ouvimos também o médico que nos acompanhou no local dos fatos, que é o Dr. Gilson, que é o veterinário da Secretaria de Defesa Animal aqui de Contagem, que também fez um laudo bem elaborado para nós. E nós também ouvimos a empregada que trabalha na casa dele, que é a pessoa que presta serviço lá esporadicamente, alguns dias da semana, e nessa quarta-feira, antes da morte do animal, ele estava lá. Então essas informações também dos depoimentos de testemunhas foram essenciais para a gente concluir que aquele caso realmente era um caso de maus tratos. Filhotes que também morreram, eles foram agredidos ou foi uma causa mais natural por causa do parto ou não deu para se chegar a essa conclusão? O laudo médico veterinário do Hospital de Belo Horizonte não conseguiu concluir a causa efetiva da morte dos filhotes, porque são corpos bem pequenos, né, os órgãos ainda em desenvolvimento, então não se pôde concluir se eles nasceram mortos, se morreram por outra causa, que não tem a ver com maus tratos, ou se foi efetivamente uma morte decorrente de maus tratos. Então, não tendo como concluir esse fato em relação aos filhotes, ele não foi indiciado pela possível morte dos filhotes. Doutor, pela morte da cadela, como que é esse indiciamento, qual crime, quanto tempo? E ele responde e aguarda o julgamento em liberdade? O crime praticado é o crime de maus tratos, crime do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, nas modalidades de ferir o animal e também de recusa de socorro médico veterinário adequado. Porque, como esse animal sofreu pancadas na cabeça e ele narrou no seu depoimento que o animal apresentava uma baba excessiva no dia seguinte e estava cabisbaixo, meio pelos cantos, então a gente pôde constatar que essa cialorreia, que é o excesso de salivação, é na verdade uma consequência do dano neurológico no cérebro do animal. E ele perde a capacidade de deglutir e de lidar com aquela saliva que ele produz. Então, tanto no momento da agressão, como a negativa de oferecer um tratamento médico veterinário adequado no pós-agressão, caracterizaram o crime de maus tratos. Esse crime tem uma pena de 5 anos, porque os crimes de maus tratos contra cães e gatos têm uma pena maior do que em relação aos outros animais, e existe um aumento de pena de 1/6 a 1/3, que é em razão do animal ter vindo a óbito, né? Ele vai responder em liberdade porque, efetivamente, ele não tem outros antecedentes. Nós fizemos a pesquisa de vida pregressa dele, inclusive existia um outro registro de ocorrência de maus tratos, mas a Polícia Militar Ambiental foi lá e constatou que não procedia, que os animais estavam em boa condição. Então nós não vemos nesse momento um fundamento suficiente para pedir uma eventual prisão de uma pessoa de 70 anos que não tenha realmente antecedentes, né? Tá certo, doutor Rafael, obrigado pela participação no Cidade Alerta. Ficando o alerta também para todo mundo, Elbert, que maus tratos animais é crime. Então, não precisa de agredir, pode levar para adoção, pode procurar outros meios, mas agredir animais, 2025 nós estamos, não temos espaço para isso hoje em dia, né? Tá certo, obrigado pela informação direta.